nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Tiago, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desses jovens, geralmente são jovens? Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sim. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedêutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão, mas punir com outras medidas. Este é o sistema em vigor atualmente. Legalizar significa que o direito considera um fato normal, insuscetível de qualquer sanção, mesmo que administrativa. Então, eu convirjo com Vossa Excelência que nós não estamos tratando de legalizar. Então, que se extirpe qualquer dúvida a respeito disso. Legalizar, o Congresso já o fez, pois deixou de tratar como crime. E eu me valho aqui do relatório do deputado Paulo Pimenta, que foi relator da matéria à época. Ele diz, nesse sentido, nós procuramos no substitutivo separar usuário ou dependente do traficante. Com relação ao crime de uso de drogas, a grande virtude da proposta é a eliminação da possibilidade de prisão para o usuário dependente, ou seja, despenalizou. Ressaltamos, prossegue ele, que não estamos de forma alguma descriminalizando a conduta do usuário. O que é, inclusive, o Brasil, inclusive, é signatário de convenções internacionais que proíbem a eliminação desse delito. O que fazemos é apenas modificar os tipos de penas a serem aplicadas ao usuário, excluindo a privação da liberdade. Então, o Congresso, de fato, já despenalizou. O que significa isso? Ao usuário de droga, que porta droga, não se priva mais da liberdade. Porém, a minha divergência é que, por hora, nós estamos tratando de duas questões. Uma, como bem apontou Vossa Excelência, é a necessidade de se estabelecer um critério objetivo para distinguir tráfico de uso. E aí há várias possibilidades de gramaturas que nós podemos estabelecer. Segunda questão é, de fato, a descriminalização. Que, salvo se houver um reajuste de votos e nós só formos debater a questão da quantidade para diferenciar, eu entendo que nós estamos tratando da descriminalização também. Eu resgato os debates havidos na última sessão, logo após o voto do ministro Cristiano Zanin. Naquele momento, disse o ministro Alexandre de Moraes: presidente, à época ministra Rosa Weber, só um esclarecimento. Pelo que eu entendi da posição do ministro Cristiano Zanin, nós podemos separar em dois pontos. O primeiro ponto seria a questão da descriminalização. Mas o segundo ponto, o eminente ministro Cristiano Zanin acompanha a todos quanto à necessidade de fixação de um quantitativo para diferenciar o uso do tráfico.
O ministro Cristiano Zanin responde: exato. O ministro Alexandre, no prosseguimento, ele, ministro Cristiano, não descriminaliza, mas ele separa o usuário de traficante. Adianto que eu vou seguir essa mesma linha do ministro Cristiano Zanin, de não descriminalizar. Porque, salvo, repito, se houver um reajustamento dos votos anteriores, entendo que nós estamos, sim, tratando de descriminalização. O ponto que eu observei, ministro André, nós não temos uma divergência de substância, é que todos nós que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Certo, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desses jovens, geralmente são jovens? Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedêutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4º, diz que em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do caput, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência, estou falando para a vida normal. Quer dizer, ele quer um emprego, aí vão pedir a certidão dele de bons antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. E por via de consequência, a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós tivemos... Desculpe, presidente, desculpe. Toda a discussão que nós tivemos, e eu fui o primeiro a votar lá atrás, nós estamos falando de fatos que começaram, o julgamento que começou em 2015, portanto, já lá se vão alguns anos, era fundamentalmente se inspirar, de alguma forma, até no direito comparado, no direito português, que faz um distinguishing de maneira muito clara entre a questão posta na esfera penal e a questão posta em outras esferas. E por isso, inclusive, no sistema português, se fez uma separação para não mandar esse usuário, no momento jovem usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de droga. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar... A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Essa é a proposta do modelo. Eu entendo. Ministro Alexandre trouxe aqui. Veja, eu não quero cometer uma interrupção em relação ao seu voto. Imagina, também. Mas o ministro Alexandre trouxe aqui os dados, inclusive em série, de delegacias da capital que adotam critérios díspares. Quanto a isso, eu estou extremamente de acordo com tudo. E para considerar alguém como usuário ou traficante, produzindo, portanto, isso é maléfico. uma papel que resulta aqui. A proposta é dizer, aquele que for usuário, ele precisa de tratamento. Nós temos um usuário de drogas leves, que deve ser advertido, eventualmente diálogo com a família. Nós temos usuários que podem precisar de internação. E por isso o sistema
permite. Por isso também se faz aqui um apelo ao legislador para que se faça até a internação, tratamento. Porque, claro, recentemente o ministro Alexandre foi relator de uma situação envolvendo pessoas na Cracolândia. Não era esse o objeto do debate, mas nós sabemos que pessoas se tornam usuários e completamente dependentes. Então, a abordagem era... Esse é um debate legítimo, ministro Gilmar. A única questão é uma questão que nós estamos definindo uma descriminalização. Pelo menos sejamos honestos em admitir isso. É uma tese de um lado, é uma tese de outro, mas é isso do que nós estamos... Sim, mas deixa de ser infração penal, continuando a ser um ilícito aqui administrativo. Por isso que, inclusive, propus uma interpretação conforme. O que, com a devida vênia, é uma descriminalização. É porque, assim, é porque a palavra, ela produz um efeito, ministro André. Pois não, perdão, ministro. É só uma questão, talvez seja menos uma questão semântica e mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema. E não é isso que nós estamos fazendo. Não é recreio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, veja, nós entendemos a posição de Vossa Excelência e ele me devolve a palavra para continuar. Até porque eu justifico isso. Pois não, ministro. Ministro Alexandre. Permite, eu quero aqui, até porque eu trouxe a proposta de tese, o ministro André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Então é importante o debate. A minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso: não tipifica o crime previsto no artigo 28. Isso. Então nós não estamos legalizando, como o presidente disse, com que eu concordo, mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. Ou seja, é um ilícito, mas não é crime. Não é crime. Não é um ilícito Não é criminal. Não é crime. Mas é o que eu falei. Estamos mantendo como ilícito administrativo, podendo o legislador, inclusive, fazer todo um tratamento, e daí a necessidade de que as autoridades de saúde pública passem a focar essa temática. Então, ministro André e ministro Alexandre, é fato que tecnicamente a gente está descriminalizando. Tanto que eu falei, nosso problema é um pouco mais de sonoridade das palavras. Ao falar descriminalizar, gera-se a confusão que eu tentei desfazer ao início. Porque descriminalizar pode parecer que é legalizar. Então, nós estamos dizendo que deixa de ter uma sanção penal e passa a estar sujeito a medidas administrativas. Ok. Esse é o fato. Eu acho que os votos caminharam na sua maioria, salvo o ministro Zanin nesse sentido. Mas essa questão é importante pelo seguinte: ao descriminalizar, a polícia não pode entrar no domicílio de alguém que esteja com maconha para uso próprio, porque não é flagrante delito mais. Então é importante isso, para quem nos ouve saber qual a consequência. O que também, ao seguir, se a maioria seguir a questão colocada pelo ministro Gilmar, o que também não permite que a pessoa fume maconha dentro do cinema. Não. Então são coisas diversas. Agora, a polícia não poderá invadir domicílio legalmente, como pode no caso de ser crime, estar em depósito crime, não será mais flagrante delito. Por isso que é descriminalização. E nem haverá uma liberação para o sujeito instituir, como em Amsterdã, um coffee shop para fumar maconha. Exatamente. Não é disso. Por gentileza, presidente, se puder. Ministro Gilmar, então, Vossa Excelência está mudando a natureza da infração de infração penal para ilícito administrativo. Vossa Excelência se referiu ao legislador fazer a conformação de como é que se vai proceder com relação ao usuário, se vai ter tratamento, adverte, faz uma audiência para... Agora, Vossa Excelência não fixa a quantidade. Não fixa a quantidade, nós convergimos em princípio para 60 gramas, é isso que está na mesa por enquanto. Isso,
Ah, tá bem? Fazer ajustes, o ministro Alexandre trouxe considerações, o ministro Barroso, que Minha proposta era 100. se inspirou até na construção do ministro. E aqui eu só queria chamar a atenção Que é na Espanha. que aqui tem recomendações para o CNJ para tomar providências quanto ao juízo competente em relação a essa matéria, que não seria, nesse caso, juiz penal, mas um juiz civil, e também medidas relativas ao SUS, para tratar o tema no contexto da saúde pública. Ministro André, Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe, Ministro André. não, isso para mim... Pois não, ministra Carmen. Não, eu sei que cada um Isso só tem a fala da qualidade do seu voto. E a Não, parteia, e não deixa que Vossa Excelência comece o voto. Mas Eu só não para iria responder abordar uma- isso, mas nos últimos dias a terminologia ficou no ar para mim. Pois não, ministra Carmen. Não apenas porque Vossa Excelência fez uma indagação ao senhor presidente sobre as consequências de ilícito penal para um ilícito civil, que seria, por exemplo, só a reincidência. Não, apenas também trazendo a cheira ao que o presidente já respondeu, o ministro relator também. Por exemplo, com base na caracterização do artigo 28 da Lei 11.343 como ilícito penal, a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que haveria caracterização da posse como falta grave para aquele que, mesmo que já esteja num regime semiaberto ou num regime aberto, como é falta grave, isso importa para outros dados da vida dele. Isso tem importância e foi jurisprudência nossa que firmou isso. Apenas para essa chave. Agradeço, ministra Carmen, e até para trazer alguns esclarecimentos sobre esse ponto, é uma questão, vamos dizer assim, um pouco lateral no meu voto, mas importante de abordar. O STJ tem um compilado de jurisprudência sobre a lei de drogas. No item 7 desse compilado, ele diz que as contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência, mostrando-se, e a partir disso, mostrando-se desproporcional, portanto, desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com penas privativas de liberdade. Há um julgado no âmbito da segunda turma, relator ministro Luiz Edson Fachin, no HC, agravo regimental no recurso ordinário em HC 178.512, onde consta do acórdão reincidência assentada em anterior registro da incidência do artigo 28, ilegalidade. Então, já por maioria, eu fui vencido, eu, ministro Cássio, nesse julgamento, mas até em função do estudo que fiz para o presente julgamento, eu entendo, adianto que essas questões todas nós poderíamos salvaguardar, independente de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. Ou seja, o único efeito que eu entendo plausível dessa reincidência seria para fins da própria nova aplicação no âmbito do artigo 28. Não poderia ter nenhum outro efeito, além de, olha, eu apliquei uma prestação de serviço à comunidade, uma medida educativa, eu faço um reforço dessas medidas em caso de reincidência. Mas não haveria extrapolamento, seja para a questão de tráfico de drogas, para questões de primariedade em outros ilícitos, para questões de cerceamento de direitos outros ou restrição a direitos em relação ao usuário. Ou seja, eu daria um tratamento mitigado à questão da primariedade ou não, restrita ao 28 e sem nenhum efeito externo em relação a isso. Mas eu só fiz essa menção, ministro, exatamente porque esta é a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal até aqui. A senhora tem razão. Caracterizada exatamente com base na natureza do ilícito, como nós consideramos. Claro que a jurisprudência pode mudar e, principalmente, a partir de uma conclusão aqui, se for a de Vossa Excelência
será mantida, ainda que para tanto precise se formar uma outra jurisprudência, ou, se a tese vencedora for do relator, essa jurisprudência terá sido superada. Apenas por isso que fiz a referência. Bom, agradeço imensamente, porque esses esclarecimentos acho que não só me ajudam na delimitação do objeto do meu voto, da matéria tratada, mas ajudam a sociedade a também compreender o que nós, de fato, estamos tratando hoje. Senhor presidente, eminentes pares, indo ao voto propriamente dito, eu farei uma imagem na sociedade falsa, e isso acho que é unânime de todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha. Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido. Que não faz mal? Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Não, acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro. Essa que é a discussão, mas algum tipo de dano causa. Danos sérios e maiores que o cigarro. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade.